Salve capoeira, mestre Rubens. Hoje é 11 de julho, né? E a Igreja Católica celebra o dia de São Bento, mas não é sobre religião que eu venho falar. Eu venho falar da nominação, a qual dizem que São Bento é o protetor dos capoeiristas, né? É o que dizem. E eu já vi alguns vídeos que faz a assimilação do secretismo religioso, São Bento dentro do secretismo religioso, por isso que é protetor dos capoeiristas. Mas eu fiquei estudando para tentar ser um pouco mais sucinto, porque que ele é o protetor dos capoeiristas. Então, primeiro nós precisamos conhecer quem foi São Bento, o que a sua ordem fazia, quais eram as regras de sua ordem, o que ela fez aqui no Brasil, para que os capoeiristas nomeassem São Bento como seu protetor. Né? Para isso, nós precisamos estudar um pouco tudo isso. Quem foi São Bento, o que foi que ele fez, qual era a doutrina de sua ordem, né? O que é que os negros que eram escravos faziam dentro dos mosteiros de São Bento, né? Que nós tem uns artigos que falam da, escra, da escravidão religiosa, mas isso é em outro momento. Primeiro, a primeira associação que nós temos é que São Bento é protetor de tudo que é ciladas, armadilhas e emboscadas. Para isso, o capoeirista sempre está rezando contra isso, né? Sempre reza contra isso. Emboscadas, ciladas, armadilhas, inveja, né? Então, São Bento, ele, por duas vezes, tentaram envenenar São Bento. Foi um cálice de vinho, que quando era o vinho envenenado, de dentro do cálice saiu uma serpente, uma cobra, e a taça se quebrou. E em outro momento, pelo um cardeal, com inveja que São Bento estava em ascensão, os mosteiros estavam progredindo, ou seja, evoluindo, e aí deu um pão envenenado, e aí tem a história de um corvo leva o pão para longe. O mais engraçado é que os monges chegam ao Brasil, né, e com a chegada ao Brasil, eles fundam, né, constroem três mosteiros: Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Para nós capoeiristas, nós temos três Bs: a Bahia, o Rio de Janeiro e Pernambuco. Já começa uma aproximação aí para tudo isso, né? O, os mosteiros de São Bento, eles tinham escravos. E eles libertaram os escravos primeiro que todo mundo. Entendeu? Eles libertaram os escravos primeiro que todo mundo. Mas era uma liberdade a qual os escravos deixavam de ser escravos para ser cativos. E tinham uma vida diferenciada. Uma vida diferenciada dos demais escravos. Eles tinham direito a construir família, direito a ter um lar, direito a ter roça individuais ou coletiva para eles mesmos, uma alimentação diferenciada. As mulheres e crianças recebiam um tratamento diferenciado, os doentes recebiam tratamento médico, eles eram alfabetizados. Então, os escravos da, dos mosteiros de São Bento, que viviam dentro junto com os monges beneditinos, eles eram diferenciados e tinham direito até de conquistar a sua alforria, né? Na capoeira nós temos alguns toques que relaciona a São Bento, criado, e a maioria deles criado por Mestre Bimba. Não sei se o Mestre Bimba era devoto, mas acredito que sim, né? Que era devoto de São Bento. Enfim, essa é a minha contribuição, porque que eu acho que os capoeiristas têm São Bento como seu padre, santo protetor. Primeiro por tudo que ele protege, né? Sobre as picadas de cobra, picada de escorpião, tudo que é animal peçonhento, sobre as emboscadas, as ciladas, as armadilhas, né? A oração da Cruz Sagrada é muito forte sobre isso, é muito forte, fala muito bem sobre isso. E porque também os negros eram bem tratados dentro dos mosteiros de São Bento. Então, essa aproximação que a gente tenta fazer, porque que São Bento é o protetor dos capoeiristas, né? Essa é a minha contribuição.